Pai, assim nós te agradecemos, Senhor, por esse momento na tua
Glória a Deus. Amém, queridos? Em meio ao deserto é o que o Senhor está. Amém? Glória a Deus. O Senhor está aqui, querido. Quem crê? Quem crê que o Senhor está aqui? Quem crê que o Senhor está aqui? Amém? Queridos, quando você for adorar o Senhor, louvar o Senhor, glorificar o Senhor, faça isso com intensidade. O Senhor, Ele é intenso. Ele é o que é. E nós somos o que a Bíblia diz que somos. E nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então nós somos autênticos, originais no Senhor. Amém? Glória a Deus. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a manhã. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver uma manhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está te adorar. Posso não ver uma manhã. É o Senhor falando com você essa noite. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Se adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver uma manhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar. O Senhor está cuidando. Deixa eu trabalhar o meu jeito. Deixa acontecer o meu tempo. O amanhã não te pertence, está comigo. Deixa Deus fazer o seu caminho. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Teus planos são Deixa eu trabalhar o meu jeito. Deixa acontecer o meu tempo. O amanhã não te pertence, está comigo. Deixa Deus fazer o seu caminho. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Meus planos são melhores. Só os planos dele que prevalecem na nossa vida. Quer ter vida com abundância? Quer ter alegria? Deixa Ele ditar a sua vida, querido. Amém? Ele é luz para os nossos caminhos. Aleluia. Vamos adorar? Ele é lamparina. As nossas lamparinas têm que estar acesas. Amém? O fogo tem que estar aceso no altar. Amém, queridos? Vamos adorar?
receber uma noiva apaixonada por Ele. Amém? Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, se vocês quiserem fechar o corredor, vocês podem fechar. Amém? Eu imagino assim, queridos, a casa do Senhor, ela é a casa de quem? Casa do Pai, você faz o quê? Fica à vontade. Abre a geladeira, come à vontade, deita na cama, rola. Amém? E a maioria dos filhotes pode dormir com o pai e com a mãe. Amém? Então, estando na casa do Pai, tem liberdade. Mas toda casa que tem liberdade tem ali uma disciplina, certo? Dentro da disciplina e da liberdade, querido, vamos adorar o Senhor, vamos se soltar, vamos ser felizes. Amém? É muito interessante que os irmãos lá da Ásia, da África, se os irmãos buscarem para ver como que é o estilo de adoração deles, existe até a tenda da adoração. É uma tenda que cobre vários quarteirões e o chão lá é pó, né? E a galera vem adorando o Senhor, mas dançando que você não vê nem o pé. Amém? Aí quando vem para o Brasil, uma liberdade tremenda dessa de adorar, os crentes ficam tudo meio paradinho. Eu não gosto de crente paradinho, eu não sou paradinho. Amém? Em casa não sou paradinho, no serviço não sou paradinho, na igreja não sou paradinho. Amém, queridos? Amém. Vamos adorar o Senhor com esse louvor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele está aqui. Glória a Deus. Irmão, vocês vão repetir a marca, mas a marca faz umas viradas assim, né, irmão? Não dá para vocês fazerem, né? Amém, irmão? Irmãos, dá um passinho, ó. Senhor, tu é bom, tu é bem. Dá uma mexidinha, irmão. Amém? Ó. Dá um pulinho, ó. Vamos lá de novo. O Senhor merece, querido. Ele te deu a vida. E vida como dança. Senhor, tu é bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu é bom, tua misericórdia para sempre. De novo. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu é bom, tua misericórdia para sempre. Todos nós.
Queridos, ao contrário de que muita gente tem um tabu, agora é a hora da oferta, tá? Se manda oferta, pode vir. Nós precisamos quebrar um tabu de igreja, que igreja não é lugar de se alegrar. Eu acho que é o lugar que eu mais me sinto feliz. Não vejo a hora de vir para cá, querido. Aqui é o lugar que eu sinto. Mas aqui é o lugar que o Senhor reservou para nós, para abraçarmos, para termos comunhão, para dar risada, para cantar, para pular, para dançar. A casa do Pai, querido. Se alegre no Senhor. Amém? Esse é um momento de muito amor, de muito carinho também pela obra de Deus. Momento da oferta. Nós temos que o tempo todo nos doar ao Senhor, porque o Senhor é bom o tempo. Amém, irmãos? Está entendendo a receita? Se Deus é bom o tempo todo, nós temos que se doar o tempo todo. Prepare a sua melhor oferta. Essa vai ser oferta com alegria. O irmão que vai vir ofertar, amém? Os que podem, vem. Te adorarei. Amém, irmão? Quem topa? Meu Deus, cadê os crentes, Senhor? Quem topa, irmão? Vem alegre. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Já convido o pastor para vir dançando também, viu, pastor? Não vem querer andando não, e subir andando não, é dançando. Amém? Aqui é um povo feliz, irmãos. Dá para ver a felicidade estampada no rosto dos irmãos. Amém? Vamos orar pelas ofertas? Você que trouxe, será abençoado. Você que não trouxe, será abençoado. Amém? Glória a Deus. E a irmã Joselita vai ficar como na hora da oferta, irmã Joselita? Já, isso, olha lá. Oh, glória. Vamos orar? Seu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa alegria, Pai, que invade o nosso coração, a nossa mente, nosso corpo. Somos felizes porque nosso Deus é feliz. E sentimos vida, Senhor, em Ti, Pai. Nesse momento, os irmãos que vão ofertar na Tua casa, que eles possam, meu Pai, nesse momento, ser 100 vezes mais abençoados nesse momento. E que o Senhor receba, Pai, a adoração, louvor, a oferta. E que nesse momento, Senhor, nós fazemos com alegria. E nesse momento, nós vamos Te adorar, Pai. Adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que é, olha lá, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que é, olha lá, irmão, te adorarei. Tudo que é, Deus é bom o tempo todo, tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, tempo todo, tempo todo. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vocês perceberam que o pastor subiu na miúda aqui? Vocês viram ele subir? Veio na miudinha, irmão. Meu Deus. Amém, glória a Deus. Passa a palavra. Amém, pastor? Amém. Eu sou ruim de dançar, Eliezer. Pelo amor de Deus. Não põe nessa não, cara. Boa noite, igreja. Faça já convosco. Amém? Pode, por favor. Amém? Ficar de pé um minuto. Não, pode sentar. Amém? Benção aí. Mas que alegria, irmãos. Igreja abençoada. É festa todo dia, né, irmão? Fala a verdade. Glória a Deus. Nós somos um povo festeiro, festejando a graça do Senhor. Deus abençoe os irmãos de casa, Deus abençoe os irmãos que estão aqui, amém? Hoje é dia de festa, glória a Deus. Irmãos, Eliezer já orou pelas ofertas, eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos de casa, e nós temos tido a alegria, amém, irmão, de estar na casa do Senhor, porque nós estamos debaixo de um decreto, amém? Fala assim, a palavra de Deus, a palavra de Deus não pode ser mudada, amém, irmão? Na sua mão você tem uma cópia. Quem tem uma cópia aí? Deixa eu ver. Quem trouxe a Bíblia aí? Eu trouxe celular. Tá valendo também. Levanta aí. Quem trouxe celular com a Bíblia? Glória a Deus.
Nós temos uma cópia, mas a cópia original está no céu. Pode dar glória a Deus, amém, irmão? Não pode ser mudada. As pessoas podem até tentar aqui mudar, né? Ah, vou mudar, vamos fazer isso, mas não. Vai chegar no céu, vai encontrar com ela, não tem alteração. Pode dar uma glória a Deus? Então não adianta, amém, irmão? Porque tem um decreto, a palavra de Deus, escute bem, querido. Por que nós somos felizes? Porque a palavra de Deus é um decreto que não pode ser mudado, amém, irmão? Você sabe que decreto não pode ser mudado. E quando o Senhor diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, é uma ordem, tá entendendo? Ele manda a gente pedir, dá um glória a Deus. O livro de Lucas 20 diz o seguinte: por acaso o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ele fala assim, ó, fará e fará depressa, amém? É um decreto também, não pode ser mudado, sabia? Então, nós estamos entrando, amém, irmão? Esse período, essas mensagens que nós estamos trazendo do lugar secreto. Você sabe que nós estamos falando do lugar secreto, amém? Né? Nós estamos fazendo aí, trazendo a palavra sobre a questão do lugar secreto. Porque se você tiver, presta atenção, a oração, fala assim, a oração move o coração de Deus, amém? A oração move o coração de Deus. Mas se você orar alinhado com a palavra, você vai orar por decretos de Deus. Preste bem atenção. Se lá diz assim, ó, se você quiser um socorro, se você quiser algo de Deus, você vai buscar a Deus de dia e de noite, e a palavra do Senhor diz que não tem como dar errado, é um decreto, é uma ordem, e Deus vai fazer aquilo que você está querendo. Pode dar glória a Deus? Olha que a palavra do Senhor diz, que se 2 ou 3 de nós concordarmos acerca de qualquer coisa, no nome de Jesus o Senhor fará, amém? Não é isso? Se pedirmos qualquer coisa no nome de Jesus, o Senhor fará. O que eu estou falando para vocês, irmão? É importante você orar, ter um lugar de oração, apesar que não vou ser eu que vou pregar hoje, amém? Nós estamos aqui tendo a alegria de receber a palavra esses dias também, pela força da nossa juventude. Tivemos aqui, a semana passada, a Rebeca trouxe a palavra, quem lembra, amém? Sexta-feira foi benção, amém, irmão? E hoje nós vamos ter a líder, a discipuladora dos jovens pregando, a Gabriela, amém? A discipuladora. Então eu já quero chamar aqui, né? Vai trazer uma palavra pra gente. Preste bem atenção, irmão. Mas o lugar secreto é isso. Você tem que entender o seguinte: há decretos de Deus. Se você orar pelos decretos de Deus, não tem como dar errado, amém? Deus vai responder, porque você está orando não pela sua palavra, mas pela palavra do Senhor, amém? Então quero orar, vamos orar aqui. Feche os olhos, Gabriela vai tomando o seu lugar aqui. Pai, que o Senhor nos abençoe esta noite, porque eu creio que o Senhor quer abençoar muitas pessoas. E as pessoas, Pai, elas não compreendem que o decreto que é a tua palavra, que não pode ser mudado, diz, pedi e dar-se-vos-á. A palavra também diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. A palavra do Senhor diz que se nós buscarmos o Senhor de dia e de noite, o Senhor fará justiça. A palavra do Senhor diz o tempo todo para nós pedirmos ao Senhor. Pai, que nós possamos entender hoje, aqui neste lugar, Pai, que há decretos que não podem ser mudados. As pessoas estão tentando mudar muitas coisas na palavra de Deus, mas não podem, porque a original está no céu, não pode ser mudado. E um dos decretos é: se o crente orar no nome de Jesus e não duvidar no seu coração, tudo é possível ao que crê. Fala conosco, Pai, através da palavra dessa jovem, Pai, tão novinha, que já sabe sobre o lugar secreto. Por isso que eu creio que a nossa igreja é uma igreja de uma geração poderosa. A geração do justo será poderosa na terra, porque já sabe utilizar o lugar secreto e os decretos do Senhor. Espírito Santo, fala conosco. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe. Estou derrubando tudo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Paz, igreja. Fico assim, nervosa, né? Eu prego sempre no discipulado e toda vez eu fico nervosa do mesmo jeito. Não muda muita coisa. Eu fico muito feliz que o lugar secreto tem sido tema, assim, das pregações, porque geralmente não é muito falado isso na igreja, né? Porque muito se fala da importância de vir à casa de Deus, da gente participar dos cultos, da comunhão com os irmãos. Mas não é muito falado essa parte de ficar sozinho com Deus, de ficar parado, quieto, reservado, guardado. Então, realmente é importante a gente falar sobre isso nas igrejas.
Eu queria que você abrisse em Efésios 4:6. Minha caneta também caiu. Ah, tá. É tudo hereditário. Não, não é minha, não. Eu tenho 3 aqui. Já está aqui? E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Espírito Santo de Deus, venha falar, Senhor, através da minha boca para esses irmãos. Que o Senhor venha regar esta igreja, Senhor, com tuas águas vivas, Senhor, que vem direto do trono do Pai. Espírito Santo, venha ministrar na vida de cada um aqui. Amém. Então, irmãos, esse versículo, Efésios 4:6, é só para dar assim uma abertura assim, para a pregação, porque eu não sou muito boa de anotar, assim, então não fica muito certinho. E há somente um Deus, Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Gente, na Bíblia não fala a palavra divindade. Não cita a palavra certinho, divindade. Mas tem esse versículo, que ele fala certinho, descreve certinho como é. Então, Pai sobre todos, Jesus por meio de todos, e Espírito Santo que está em todos. Amém? O lugar secreto, assim, por muitos anos da minha vida, ele foi muito citado, assim, na minha vida. Já ouvi falar muito sobre ele, mas eu não tinha aprofundamento nessa área, porque eu não dava muita importância para isso. Eu dava muita importância para a igreja, para essas coisas, mas eu não dava importância... Uma câmera ali. Eu não dava importância para o lugar secreto em si. E às vezes pode parecer que é uma coisa reservada para ministros, para pastores, para obreiros, mas na verdade o lugar secreto é uma necessidade. Porque, gente, o Espírito Santo, ele é muito sensível. Ele é muito silencioso, quieto, suave. Então não tem como você conhecer uma pessoa que nem o Espírito Santo só vindo na igreja. Porque quando você conhece uma pessoa de verdade, ela tem que conviver com você os dias, a maioria dos dias você tem que conviver com ela, e com o Espírito Santo também é assim. Inclusive, o Espírito Santo tem características muito parecidas com as mulheres também, que é aquela coisa da sensibilidade, aquela coisa do coração mesmo, do emocional. Então, o amor do Espírito Santo, ele é suave, quieto e silencioso. Gente, o lugar secreto, ele é literalmente um lugar secreto. Ele é onde você vai estar você, Deus e o silêncio lá. Nada mais. Porque, às vezes a gente acha que quando a gente trabalha na igreja, quando a gente ora na igreja, quando a gente canta na igreja, a gente está fazendo o nosso lugar secreto. A gente está passando o nosso tempo com Deus, mas na verdade a gente não está. Porque a gente não está sozinho com Deus. E o relacionamento de Jesus com a gente é um casamento. E o casamento, ele tem que ter seus momentos sozinho, só você e o companheiro. E quando a gente só passa o tempo com Deus dentro da igreja, a gente não tem o tempo devido para criar a intimidade que o lugar secreto necessita. É aquele tempo sozinho, quietinho. E muitas vezes a gente acha que a igreja é o lugar que a gente vai se comunicar com Deus, o lugar que a gente vai ter o relacionamento com Deus. Mas não é só isso. A igreja, ela é um lugar que a gente vai para celebrar aquilo que Deus fez conosco naquela semana. É um lugar em que os santos se encontram para celebrar o nome de Deus. Mas o lugar secreto é um lugar sozinho com Deus, no seu quarto, na sua casa. E às vezes pode ser um pouquinho estranho falar isso, mas muitas vezes o lugar secreto é simplesmente um quartinho monótono. Porque sempre começa assim. Você nunca vai começar um relacionamento com uma pessoa direto já na intimidade, direto já tendo altos papos com essa pessoa. Não rola assim. Você tem que conhecer ela com cuidado. Eu estava lendo um livro, inclusive me ajudou muito nessa pregação, chama Precioso Espírito Santo, do pastor Hernani Santos. Santos. Esse pastor, ele é muito abençoado, ele é um avivalista. E o livro dele chama Precioso Espírito Santo. E nesse livro,
ele tinha avisado no começo que enquanto lêssemos esse livro, a gente ia sentindo o Espírito Santo entrar no quarto e ler com a gente, e a gente ia sentindo o quebrantamento do Espírito Santo. Aí eu pensei, esse pastor está muito ousado, né? Ele acha que ele escreveu, né, um livro super assim, sagrado. Aí eu pensei, não deve acontecer isso, né? Aí eu fui lendo o livro, tava só eu sozinha no quarto, né? Eu fui lendo o livro, aí do nada começou um quebrantamento assim. Comecei a sentir como se Deus tivesse entrado no quarto. E quando Deus entra no quarto, quando o Espírito de Deus entra com a sua suavidade, é como se fosse uma chuva, como se fosse uma água regando plantinhas. É uma coisa muito gentil, muito suave, que é da característica do Espírito Santo. Então não é algo agressivo, sabe? Arrombar a porta, começar um vento assim forte também acontece, mas conhecendo primeiro o Espírito Santo, é muito suave, é muito doce, é uma coisa muito gentil. E enquanto eu lia aquele livro, eu consegui sentir o quebrantamento do Espírito Santo, como se um óleo caísse na minha cabeça. E realmente, os momentos que a gente passa no lugar secreto com Deus, geralmente eles são quietos e doces. Como se você se deliciasse num docinho mesmo. É uma coisa muito bonita, é uma coisa amável. E, gente, quando a gente passa esses momentos no lugar secreto, a gente acaba desenvolvendo profundidade com a personalidade de Deus. Porque na igreja a gente não consegue conhecer a personalidade de Deus. Porque tem várias pessoas junto, não tem como você ficar batendo um papo com o Senhor no meio do culto, que vai atrapalhar o culto. Então, o lugar secreto é um lugar de aprofundamento do conhecimento do Senhor. O Espírito Santo, o nome original dele, é um nome esquisito, parece sei lá, é Ruach HaKodesh, que basicamente significa Espírito o Santo. Então, gente, quando a gente começa a estudar a palavra, a gente começa a saber de coisas mais sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é, como diz o nome, santo, o Espírito o Santo. Então, o lugar secreto ele vai desenvolvendo o aprofundamento na nossa santidade também. É como se ele limpasse, tirasse o lixo do nosso coração no lugar secreto. Amém? Quando a gente começa a conhecer o Espírito Santo com aprofundamento no lugar secreto, que, como eu disse, não é tão interessante no começo, mas depois começa a ficar assim, gente. Lugar secreto é uma loucura, viu? É realmente secreto, senão todo mundo ia passar vergonha. Aconteceu até em casa, eu estava tendo meu lugar secreto e tem um momento, sempre no lugar secreto tem dias que você é arrebatado, assim, se sente, nossa, mas hoje é meu último dia na Terra, vou sair voando aqui, vou virar anjo. Porque, gente, é uma loucura. E eu tava no meu quarto, né, tendo esse lugar secreto, e eu costumo cantar, assim, ficar bem, assim, livre, assim, eu danço, essas coisas. E eu decidi me ajoelhar, só que eu esqueci de trancar a porta. Porque eu achei, eu não vou trancar a porta, né, esquisito, né, eu trancar a porta. Aí eu não tranquei a porta, e eu tava jogada no chão, parecendo aqueles bonecos de posto, sabe? Que eu tava sentindo. Aí eu tava na maior unção lá, jogada no chão, na minha cama, meu quarto tava bagunçado, mas enfim, tava jogada lá. A hora que eu tava no máximo, assim, no auge, eu falei, nossa, hoje o Senhor Jesus vai voltar aqui nesse quarto. Aí a hora que eu me prostro assim no chão, a minha mãe abre a porta, ela fica parada assim. Aí me deu um bug assim, eu virei pra ela assim, ó, ajoelhada. Ai, mãe, eu tava procurando a meia, caiu no chão. Aí, eu podia ter simplesmente falado, poxa, mãe, fecha a porta, tô no meu lugar secreto. Mas não, o meu cérebro ficou tão... Eu pensei, e agora? O que eu falo pra ela? Aí eu tô procurando uma meia, aí eu fiquei assim no chão. Enfim, gente, por isso que é o lugar secreto. Porque a gente vai passar umas coisas que os outros não precisam ver. Enfim, gente, é um lugar muito interessante para o aprofundamento espiritual, para o autoconhecimento e o conhecimento do Senhor. Então, nós estamos vivendo em dias que é o tempo da habitação, que é o tempo da gente habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque nos dias de hoje, eu estava falando isso no discipulado, nos dias de hoje tem muita informação, muita coisa, tudo é muito rápido, a música aparece, depois ela desaparece, o filme aparece, depois ele desaparece, é tudo rápido, uma correria assim. A moda vai rápido, é tudo rápido.
Justamente, nós cristãos, nós sempre andamos, de acordo com os séculos, ao contrário do ritmo da geração da época. Então, o contrário do ritmo da geração desta época é geralmente, na verdade, é exatamente ficar parado. Porque essa geração está correndo, está voando ali. Então, tudo acontece muito rápido. O chamado para a nossa geração é ficar habitando, parados no esconderijo, orando. Acalmar os pontos. Por quê, gente? Quando a gente vive na correria, a gente não consegue apreciar nada. A gente não consegue apreciar a nossa vida, não consegue apreciar nós mesmos, nossa família. E justamente o Espírito Santo, ele precisa ser apreciado. E quando a gente separa um horário no nosso dia para a gente fechar a porta, parar de fazer as coisas, parar de trabalhar, parar de estudar, parar, sei lá, de comer também. Quando a gente fecha a porta, a gente tira um momento só para o Espírito Santo. E esse é o diferencial que a nossa geração tem que ter. Porque enquanto todo mundo está na correria, ninguém está vendo os dias passarem, está muito rápido, a gente vai estar buscando o que é importante. Parados no nosso lugar secreto, no tempo de Deus, correndo contra o tempo do mundo. E, gente, quando a gente não passa os nossos dias no lugar secreto, a gente transforma o Espírito Santo num amuleto da sorte. A gente transforma a presença de Deus num posto de gasolina. E a gente usa o Senhor como qualquer coisa, como um guia espiritual. Porque o Senhor, sim, é o nosso guia, mas acima disso, o Senhor é Senhor, Deus, amigo. E Ele é nosso noivo. Então, quando a gente não tira o tempo devido ao Senhor, quando a gente não curte a presença do Senhor, quando a gente não prova do doce sabor da presença do Espírito Santo, a gente transforma ele num mero amuletinho, numa coisinha que a gente lembra quando a gente está com um problema, num guia que a gente lembra, sei lá, num colar do escudo da fé, sei lá, que a gente lembra, a gente olha do nada assim e pensa, o Espírito Santo existe, vou pedir ajuda para ele. Quando a gente não passa o tempo devido, a gente usa o Espírito Santo como um homem que usa uma mulher só para gerar filhos. A gente acaba usando do Espírito Santo, usando da presença dele, e isso fere os sentimentos de Deus. Por muitas vezes, quando contavam as histórias de Moisés e o povo de Israel, está escrito na Bíblia muitas vezes, Davi fala em Salmos, depois Estevão fala que o Senhor ficou chateado com o povo de Israel. Ele ficou triste, porque eles só buscavam ele quando eles precisavam de alguma coisa. Então era, Senhor, eu preciso de carne agora. Senhor, eu preciso de água. Aí quando o Senhor não dava o que eles queriam, ou quando eles ficavam insatisfeitos por si mesmos, eles traíam o Senhor. Eles traíam. E até tem uma comparação do povo de Israel com a prostituta, porque ele traía o noivo, traía o Senhor e feria os sentimentos do Senhor. Então, quando a gente não deixa os nossos afazeres, quando a gente não deixa as nossas atividades, até os trabalhos da igreja para buscar o tempo com o Senhor, a gente está traindo o Senhor com as coisas da nossa vida. A gente está realmente sendo adúlteros quanto à presença do Senhor, adúlteros quanto ao coração do Senhor, quanto o tempo que Ele quer passar com a gente. E quando a gente é adúltero com o Senhor, nós limitamos a influência dele em nossas vidas. Quando a gente passa o tempo com o Senhor, quando a gente anda nos caminhos, ele tem total influência sobre as nossas vidas. Então, em nossas lutas, ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar com os nossos problemas pessoais, nossos problemas emocionais. Ele vai estar lá para ficar com a gente. Mas quando a gente põe Deus como um amuleto, como uma caixinha, como um quadro que eu olho quando eu estou triste, a gente tira a influência de Deus na nossa vida. Porque a gente diminui ele a um lembretinho de vez em quando. Tipo um lembrete de celular que lembra, eu existo, vai no domingo à noite. A gente diminui o poder que Deus tem sobre nós. Mas quando nós buscamos um profundo relacionamento com Ele, a gente eleva o poder do Senhor ao máximo nas nossas vidas. Então a gente nunca vai ficar vazio, nunca vai ficar triste, nunca vai ficar sofrendo, porque o Senhor sempre vai estar lá para nos abraçar, para nos consolar, porque nós damos atenção à presença do Senhor. Nós temos que dar atenção, porque são tantas coisas na vida, tantas coisas que a gente precisa buscar,
Mas o essencial, que é a presença do Senhor, como diz na Bíblia, buscai primeiro ao Senhor teu Deus, depois as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente busca o Senhor primeiro, tudo é resolvido à nossa volta. A gente não precisa tirar o tempo do Senhor, colocar ele de lado para, trabalhar em um lugar, A gente não precisa tirar o tempo do Senhor para fazer um curso. A gente não precisa tirar o tempo do Senhor para sair com os amigos. A gente não precisa tirar o tempo do Senhor até mesmo para vir para a igreja. Porque quando a gente só vai à igreja e não tem um relacionamento com Ele, a gente não está virando discípulos de Jesus. A gente está virando cópias dos nossos líderes, do nosso pastor, dos nossos obreiros. A gente está virando meros boneco Lego, que faz tudo igual. A gente não está desenvolvendo o aprofundamento que o Senhor quer ter com a gente. E quando nós vamos nos encontrar com o Pai, nós temos que estar próximos de Jesus lá também. Porque a distância que nós temos de Jesus agora é a distância que nós vamos ter no céu. E eu não sei vocês, mas eu quero abraçar Jesus, quero ficar perto, quero comer perto. Eu não sei vocês. Gente, quando a gente passa a ficar momentos com o Senhor, a gente passa a conhecer a personalidade doce dele, ele começa a ficar cada vez mais ativo e real nas nossas vidas. Quando eu achei que eu conhecia o Senhor, eu percebi que eu não conhecia totalmente o Senhor. Aí eu me aprofundei mais, aí eu conheci a graça de Deus. Quando eu conheci a graça de Deus, eu percebi que não estava bastante, eu tinha que conhecer o poder de Deus. E quando eu conheci o poder de Deus, eu percebi que eu precisava conhecer o temor de Deus. E aí depois do temor, eu precisava conhecer a personalidade de Deus. Então nunca acaba. Nunca acaba. Se você está satisfeito com o seu estado com Deus agora, se você acha que você está bem o suficiente com Deus, é mentira do inimigo, porque Deus é infinito. Você não consegue conhecer. Você mal conhece Deus totalmente quando tem comunhão com Ele. Imagina conhecer só indo na igreja. Quando a gente não tem o relacionamento com Deus, a gente perde muitas oportunidades com Deus e com os homens que a gente poderia ter aqui na terra. A gente sofre na terra porque falta conhecimento, porque falta entendimento. A gente não conhece o Senhor suficiente. Então, o relacionamento com o Senhor é tudo o que Ele quer ter conosco. E tudo que nós deveríamos querer. Mas a gente está tão hipnotizado, a gente está tão anestesiado com as coisas do mundo que a gente não sente a necessidade. Não é normal só sentir necessidade de ir para a igreja e só. Não é normal a gente só ir na igreja nos domingos. Não é normal a gente só dizer bom dia para o Espírito Santo e nunca mais lembrar dele. Não é normal, nós temos que viver constantemente bebendo das águas vivas do Senhor. Quero que você abra em Atos 7:30. Eu vou ler daqui mesmo. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo apareceu a ele, no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: Tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido os gemidos deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. Nessa parte, o Senhor deixa claro que Ele vai salvar o povo de Deus do Egito, porque o povo gemeu, o povo chorou, Ele ouviu o choro. Então, quando a gente não passa o tempo gastando com o Senhor e orando com o Senhor, é porque a gente não quer de verdade as coisas que a gente acha que a gente quer. É porque a gente não tem a necessidade que a gente acha que a gente tem. Por que será que tantos anos se passaram e Jesus não voltou ainda? Porque a igreja pede pouco, a igreja chora pouco, a igreja deseja pouco o noivo de Cristo, que é Cristo. O noivo de Cristo, o noivo que é Cristo. A igreja, ela pede pouco, ela necessita pouco do Senhor Jesus.
Porque o Senhor, ele só age quando a igreja tem plena necessidade da presença dele. O Senhor só age quando ele ouve os pedidos de socorro, os gemidos dos seus santos. E, próximo versículo. E Estevão continuou: esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador, com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra, e também no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas: do meio de vocês, Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunido no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Gente, quando a gente passa tempo com o Senhor, e a gente ora com o Senhor, a gente ora para o Senhor, a gente recebe mensagens vivas de Deus. Águas vivas, novas. Por quê? Porque quando a gente só ouve falar de uma pessoa, mas a gente não tem contato dela, a gente fica com uma visão deturpada sobre ela. A gente fica com uma visão manchada. Tipo, eu ouvi sobre... Tipo, eu não conheço meu pai. Eu ouvi que ele é uma pessoa muito legal, mas eu não tenho certeza que ele é uma pessoa muito legal. Eu ouvi que ele era muito legal, mas eu não tenho esse conhecimento. E é a mesma coisa, quando a gente não passa momentos pessoais com Jesus, quando a gente não luta as nossas lutas com Ele, a gente fica com uma visão de terceira pessoa sobre o Senhor. A gente fica com uma visão manchada, deturpada. Não é uma visão limpa, não é uma visão nova. Não é um refrigério, porque é uma coisa que alguém passou para você. Ninguém consegue descrever o sabor de alguma coisa para outra pessoa. Tem que se provar para saber o sabor daquilo. Então, quando a gente não passa os nossos dias com o Senhor, a gente não acaba conhecendo Ele puramente. A gente não acaba conhecendo as mensagens vivas de Deus. E a grande diferença entre o povo de Israel e Moisés era que Moisés recebia todos os dias mensagens vivas de Deus, porque ele passava tempo com Deus. E o povo de Israel, ele só lembrava das vitórias e das derrotas antigas deles. Então, eles viviam de lembranças. Eles viviam do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles viviam das lembranças. Deus fez tal coisa. Um dia Deus visitou Jacó. Um dia... Mas eles não tinham experiências próprias. E eles tinham experiências passadas, antigas. Então, o alimento que eles comiam não era suficiente para que eles tivessem um coração pleno com o Senhor. Por que eles reclamavam tanto? Por que eles murmuravam tanto? Porque eles não tinham o alimento para dizer alguma coisa boa. Porque eles não conheciam, eles não provaram o sabor da presença de Deus. Eles viviam de vez em quando alguma coisa, eles viam outra pessoa. Ou eles recebiam de vez em quando uma visitação de Deus, um milagre, uma maravilha, mas eles não conheciam. Eles queriam eles queriam as maravilhas de Deus, mas eles não queriam o Deus das maravilhas. Eles não queriam conhecer a personalidade de Deus. Porque Moisés, ele falava face a face com Deus. Mas eles viviam de lembranças. E na vida cristã, para que a gente possa ser igual a Cristo, a gente tem que comer do alimento de Cristo. Então, quando passamos os nossos dias guardados no nosso quarto, reservados, escutando a voz de Deus, falando com Deus, curtindo a presença de Deus, a gente está se alimentando, como a Rebeca pregou. Tudo é alimento. Então, como a gente passa momentos com o Senhor, mesmo que em silêncio, a gente está se alimentando. A gente está guardando alimento para as próximas lutas. A gente está reservando coisas para o nosso futuro. Mas o alimento, ele é diário. Assim como que você comeu ontem não te sustenta hoje, a palavra de Deus que você recebeu ontem, a presença de Deus que você sentiu ontem, não vai te fazer a mesma pessoa de ontem, hoje. Você não vai ser a mesma pessoa que um dia recebeu a oração em línguas, hoje, se você não continuar nutrindo aquilo. Você não vai ser a mesma pessoa.
Ontem, sei lá, eu recebi o quebrantamento de Deus, eu chorei muito na presença de Deus. Nossa, mas eu tive uma visão celestial. Tudo bem, a visão celestial é importante no seu dia. Ela é importante, a experiência com Deus ela é importante a cada dia. Então, quando a gente não passa todos os dias com a presença de Deus, a gente começa a ficar anêmico espiritualmente. A gente começa a passar fome e buscar alimento em outras coisas. Então, a nossa vida cotidiana acaba se tornando um alimento, e um alimento vazio, que no final de tudo, nós vamos ficar infelizes. Que horário que eu tenho que terminar, gente? Ok, dá uma vizinha. Mas Moisés, ele recebia a comida todos os dias da presença de Deus, da presença pessoal do Senhor. Israel não conhecia Deus pessoalmente. E quando eu era criança, eu ficava com muita raiva do povo de Israel, gente, porque eles eram assim muito xarope. Mas aí eu fui crescendo e eu fui percebendo que eu era igualzinho o povo de Israel. Tudo que eles eram chato, eu também era chata. Tudo que eles reclamavam, eu também reclamava. Tudo que eles eram interesseiros, eu também era. Eu fui descobrir anos depois que eu era uma cópia do povo de Israel, achando que eu era Moisés. Porque eu não tinha o pensamento certo, eu não tinha um pensamento de um filho legítimo. Eu não tinha um pensamento do relacionamento, do passar tempo. Eu tinha o pensamento de um filho bastardo. O filho bastardo, ele não é reconhecido como filho enquanto o pai está vivo. Antigamente, tinham as famílias mais pobres. Quando elas viam homens ricos, muitas vezes as famílias faziam com que suas filhas se deitassem com esse homem rico para que elas tivessem filhos. Então, quando esse homem rico morria, quando eu ia ver a herança, né, dos filhos legítimos deles, aparecia um monte de filho bastardo, do nada. Porque enquanto ele estava vivo, eles não tiveram presente junto com ele, mas eles foram gerados. Então, essas moças que elas tinham esses filhos com esses homens ricos, quando esse homem rico morria, elas apareciam para receber herança também. Então, os filhos legítimos que passavam tempo com o pai rico, eles conheciam ele, eles mereciam a herança, tudo, tal. Mas os filhos ilegítimos tinham também que compartilhar dessa herança. Então, os filhos que passaram a vida toda com o pai tinham que, no fim das contas, dividir com pessoas que eles nem conheciam. Tinham que dividir com pessoas que nem o próprio pai conhecia. E quando a gente não passa tempo com o Pai Celestial, é porque a gente não se considera filho legítimo. A gente se considera filho bastardo. Como assim, filho bastardo? Assim, eu sei que Deus é meu pai e tal. Nananana. Por exemplo, tem uma irmãzinha que ora bastante. Aí eu conheço essa irmãzinha, mas eu não quero orar tanto, eu não tenho tempo para orar tanto, eu não quero... Nanana. Então eu dependo da vida espiritual da irmãzinha. Por quê? Porque eu não me considero filha de Deus como ela inconscientemente. Por algum motivo eu acho que a oração dela é mais importante do que a minha. Porque eu nem tenho relacionamento com o pai, por que eu vou orar com ele? Por que eu vou orar para ele? Eu não converso com ele, eu não tenho relacionamento com ele, então deixa a irmãzinha que conversa com ele, que tem relacionamento com ele, orar por mim. Porque eu não tenho, inconscientemente, quando a gente não é transformado pela presença, a gente acha que a gente é ilegítimo. Então a gente não se vê digno, nem é interessante para a gente ter um relacionamento com Deus. Porque as outras coisas, elas são tão mais interessantes, elas têm tanto mais importância do que, sei lá, passar um dia com Deus. É tão mais importante, é tão mais interessante, vale mais a pena na nossa cabeça. Isso é um pensamento de filho bastardo. E o filho legítimo, ele tem outro pensamento, que era o pensamento que Moisés tinha. Moisés, ele tinha sido príncipe do Egito. Ele tinha experimentado das riquezas, das delícias que o Egito tinha para dar. E quem foi sentir falta do Egito? Os escravos. Porque eles não viam o Senhor da mesma maneira. O Senhor via eles como povo de Deus, mas eles não se viam como povo de Deus. Eles não se viam pertencentes a Deus. E o filho legítimo, ele sente necessidade de passar tempo, afinal é o pai dele. Afinal é quem gerou ele. Ele gosta de ficar com o pai. O filho legítimo é diferente. Ele tem que todos os dias, ele se lembra e ele tem que encontrar o pai. Ele tem que conversar, ele tem que rir, ele tem que sentir o cheiro, tem que abraçar.
Então, nosso pensamento inconsciente de filhos bastardos, que só vem à igreja no final de semana, acaba entrando na nossa cabeça sem a gente perceber. Vai assim, vai esfriando, a gente encontra Deus no domingo. Já na segunda-feira não é tão empolgante. Aí na terça-feira já até esqueci o que aconteceu. Na quarta-feira, quem que é Deus? Nem lembro. Então a gente vai tendo esse pensamento impregnado nas nossas cabeças. E quando a gente não ora, é muito grave. É mais grave do que parece. Porque quando a gente não ora, não é só rejeitar a presença do Pai. Muitas vezes, apesar da gente não falar, a gente expressa os nossos sentimentos com o nosso rosto, com os nossos braços. Enfim, mesmo sem falar, a gente acaba comunicando alguma coisa. E quando a gente não ora, é a mesma coisa. Quando a gente não ora, a gente comunica a nossa alma com outro Deus, que não é o Deus Pai, que não é o Deus Senhor. Quando a gente ora, a gente se comunica com Deus. E quando a gente não ora, a gente se comunica com quem? Deixar no ar, assim, com quem? Por quê? Um anjo, ele é debaixo do Senhor. E um demônio, ele é um anjo que está sobre a direção errada, que está sobre a direção do diabo. A mesma coisa somos nós. A gente nunca é controlada por nós mesmos. Sempre tem alguma coisa controlando a gente. Então, quando a gente não é controlado pelo Senhor por meio da oração, quando a gente não se comunica com o Senhor, nós estamos nos comunicando com o diabo. Nós estamos deixando a nossa mente aberta para o diabo. A gente está deixando nas mãos deles a nossa mente. Tipo, toma aí meu cérebro, toma aí meu coração. Porque quando a gente ora, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Muito diferente da falta de oração. Quando o Senhor Jesus ensina a orar, ele começa a oração. Pai nosso que estás no céu. Quando a gente não ora, primeiramente a gente já nega que Deus é o nosso Pai. Inconscientemente. A gente acha que a gente não precisa chamar Deus de Pai. A gente rejeita a oração do Pai Nosso. Inconscientemente a gente acha, não, esse cara não tem nada a ver comigo, não é meu pai não. Não conheço, não converso com ele. Então quando você não ora, você nega a paternidade de Deus. Você nega o alimento, você nega a presença e o abraço de Deus. Nega todas as coisas boas. E o filho, quando ele ora, ele abraça todas as coisas boas. É o oposto. Ele recebe as coisas boas. Ele deixa a sua mente ser aberta para as coisas boas. Ele deixa o coração aberto para as coisas boas. E o Espírito, quando a pessoa ora, o Espírito, ele abraça a pessoa. Ele fica no coração da pessoa. Ele opera dentro da pessoa. Então, o relacionamento com Deus é mais importante do que a gente pensa. Quando a gente não ora, a gente está dizendo todos os dias que a gente não ora. Eu não preciso da opinião de Deus. Eu não preciso da opinião dele para a minha vida. Eu não preciso da opinião dele para o meu dia, nem para o trabalho que eu vou escolher, nem para a faculdade que eu vou escolher. Ele não tem nada a ver com isso. E mesmo que a gente não pense assim, inconscientemente a gente trata Deus dessa maneira. A gente trata ele como inútil. A gente trata ele como, não, você não pode tocar na minha vida. Só no domingo. O resto você não toca na minha vida. Então, quando a gente não ora, a gente se deixa levar pelo inimigo sem perceber. A gente é levado por qualquer onda do inimigo, por qualquer decisão. Então, busquem o relacionamento com o Senhor. Porque a presença de Deus, gente, é tão doce. Porque assim, como meu pai sempre fala, que a gente sempre busca o Senhor porque a gente queria alguma coisa, né? Tipo, a gente perdeu alguma coisa, a gente buscou o Senhor. É verdade. Mas quanto mais a gente busca o Senhor, a gente começa... Senhor, me ajuda a realizar esse sonho. Me ajuda a realizar esse objetivo. Me ajuda a crescer em tal área. Aí você vai passando tempo com Deus. Depois você vai pensando, Senhor, deixa eu falar mais com você porque eu quero pedir mais ajuda nessa área. Deixa eu realizar meu sonho, Senhor Jesus. Daqui a pouco, a sua oração vai ficando diferente. Ela vai ficando, Senhor, você é o meu sonho. Tu és o meu sonho. Você é o meu objetivo. Tudo que eu preciso é a tua presença. Quando a gente passa mais tempo com o Senhor, a gente fica tão acostumado com sentir os braços do Senhor, que os nossos sonhos vão se tornando Ele. Tudo vai ficando de lado para se tornar Jesus.
Os nossos objetivos se tornam Deus. As nossas motivações se tornam para alcançar o Senhor. A gente começa a pensar, o quanto isso vai me levar mais perto de Deus? O quanto isso vai me levar mais longe de Deus que eu não faço? Então, quando a gente começa a ter momentos com Deus, de verdade, passar horas no quarto conversando, o nosso coração começa a ter uma transformação inconsciente. A gente fala muito sobre oração em línguas aqui na igreja, tudo e tal. E a oração em línguas, ela tem uma utilidade que a maioria das pessoas não lembra. Não lembra nem de orar em línguas, mas também não lembra dessa utilidade. Que a oração em línguas, ela vai mudando o nosso interior de acordo com a vontade de Deus. Então, às vezes, aquela pessoa que ela tem o sonho de ser ministro, mas ela nasceu para ser missionário. Então, quando a gente vai orando em línguas, quando a gente vai passando tempo com o Senhor, o nosso coração vai sendo moldado de acordo com os planos de Deus para a nossa vida. E não pense que é uma coisa ruim isso. Ai, o Senhor vai tirar meu sonho de mim. Não é. O Senhor vai mostrando para você que o melhor para você é aquilo. Que onde você vai ficar mais feliz é aquilo. Que o seu coração está puxando para um lado errado. Que o Senhor quer te levar para as águas vivas, para as águas quentes, para lugares lindos. Então, o nosso coração, ele vai sendo preenchido pelo amor de Deus, de uma maneira em que nossos sonhos, nossos objetivos não importam os nossos interesses. O que importa é a presença dele, o que importa é passar tempo com ele. Então, ao longo do lugar secreto, a gente não vai mais buscando como um posto de gasolina. Senhor, me abastece aqui que eu tenho que trabalhar. Me abastece aqui porque preciso orar hoje na igreja e o povo tem que me achar espiritual. Me abastece aqui. Me dá um pouquinho de unção agora. Nossos objetivos vão mudando. Eles vão mudando. Senhor, fica comigo. Fala comigo. Quero ouvir sua voz. Passa tempo comigo. Então tudo vai se tornando sobre ele. Os nossos dias que a gente conta tão rápido, passam tão rápido. O ontem a gente já esquece tão rápido. Quando a gente passa o tempo com Deus. O ontem, o hoje, o agora vai tudo se tornando, o amanhã vai se tornando o Senhor. Os nossos olhos ficam focados em Cristo. Então a gente não teme mais os fracassos, a gente não teme mais a correria do dia a dia. A gente não teme aquele pensamento, se eu não fizer agora, eu vou perder. Se eu não fizer agora, outra pessoa vai fazer no meu lugar. Se eu não fizer agora, eu vou envelhecer, não vai dar tempo. Porque tudo vai se tornando, Senhor, me acompanha agora. Tudo que eu for fazer, me leva junto com você. Para onde eu for, Senhor, que o Senhor vá. Que os sonhos que eu tenha, Senhor, sejam os teus sonhos. Que o Senhor seja o meu chamado. Que o Senhor seja o meu objetivo. Que os meus olhos estejam nele. Que os meus olhos estejam nele. Que o meu coração esteja nele. Então, gente, o nosso chamado nessa terra, o maior chamado, não é ministrar, não é cantar, não é orar, não é dançar, sei lá, um trabalho. Não é fazer trabalhos missionários. O nosso maior chamado nessa terra é o Senhor Jesus. O nosso maior chamado é passar o tempo com o Senhor Jesus. Nosso maior chamado é esse. É a personalidade de Jesus, é conhecer o Senhor. E quando a gente passa a conhecer ao Senhor Jesus, quando a gente passa a viver dele, a gente não vive com ele, a gente não vive sobre ele, a gente vive dele. Porque a gente respira o ar do Senhor, a gente bebe da água do Senhor, a gente come da comida do Senhor. E essa paixão vai sendo desenvolvida no nosso coração. As pessoas carnais ficam irritadas com a gente. Não tem pessoa mais irritante para uma pessoa ativista e carnal do que pessoa que ora. Não tem coisa mais chatinha de ouvir do que uma pessoa que ora quando se é ativista. Porque o diabo, nos dias de hoje, ele tem nos colocado um coração ansioso, um coração ativista. Que eu preciso fazer. Porque todo mundo tá virando, sei lá, influencer. Eu preciso virar influencer também. Todo mundo tá fazendo culto desse jeito. Eu preciso fazer desse jeito também. Tá todo mundo comprando essa calça. Eu preciso comprar também. O nosso coração é treinado nos dias de hoje a viver de um modo ativista. Você precisa fazer, você precisa conquistar. Não vai dar tempo. Conquista, conquista, conquista. E o Senhor fala o oposto para nós. Por isso que as pessoas ativistas, elas ficam com tanta raiva de quem espera no Senhor, de quem tem um relacionamento com o Senhor.
O povo de Israel chegou a um tempo, eu acho que tem no versículo, próximo versículo. Outro versículo. Aqui, ó. Eles disseram a Arão, o povo de Israel: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Nem era Moisés mais um homem que fala com Deus. Era um homem que tirou a gente do Egito. Olha que sem noção, nos libertou. Olha que coisa. Então as pessoas espirituais, elas irritam profundamente as pessoas carnais. E o povo de Israel, ele era ativista. Ele não conseguia, ele não eu não consigo disfarçar aqui. Ele não dedicava o tempo com Deus, e ele odiava que Moisés dedicasse o tempo com Deus. A pessoa carnal, ela não é assim, ó. Você com o seu Deus, eu com o meu nada. Ela é assim. Por que você está passando um tempo com Deus, seu burro? Por que você está esperando, seu idiota? Eu estou fazendo um monte de coisa e você não está me ajudando. Nananana. A pessoa carnal fica com raiva da pessoa espiritual. Assim como o povo de Israel. Não sabemos o que aconteceu com Moisés. Porque eles não tinham a capacidade de esperar o que o Senhor ia dizer. E Moisés, ele construiu esse relacionamento longo, aquilo que era eterno com o Senhor, no secreto dele. Enquanto o povo de Israel fazia idolatrias e reclamava, porque eles não estavam de acordo com o tempo de Deus, o tempo que Moisés estava vivendo. Então, se você está pronto para viver uma vida de oração, uma vida no secreto, se prepare que o povo vai ficar irritado com você. Você vai ser chamado de bobo, o povo vai ficar irritado. Eu só quero finalizar com uma coisa, porque me avisaram, né? Fico me desconcentrando. As direções eternas, as direções que vão dar certo, só vêm do lugar secreto. Porque quando a gente é cristão, ou até quando a gente é do mundo, as nossas decisões, por mais racionais que a gente pareça, inclusive, principalmente nos dias de hoje, por mais racional que aquela decisão pareça, ela pode dar muito errado se você não pedir a direção de Deus. E se você é cristão, ela vai dar muito errado, com certeza. Porque as direções de Deus, que vêm do lugar secreto, as águas vivas, as mensagens vivas que fala no versículo que Moisés recebia, elas só são concedidas no lugar secreto. Elas não são concedidas no altar, elas não são concedidas na parede da igreja, nem no trabalho, nem na escola. Elas são concedidas no quarto, no lugar secreto de Deus. As coisas que vão dar certo para a sua vida por muito tempo, as coisas que vão ser prolongadas, as coisas eternas, elas são conquistadas no lugar secreto. Amém? Então é isso. Abençoe, hein? Era um neném que não falava nada, misericórdia. É, irmão? Meu Deus. Vamos orar pela Gabriela? Vamos ficar de pé, amém, irmão? Porque a Gabriela, a Rebeca, as meninas, representam a nossa juventude, amém, irmão? Você viu que é uma juventude que não tem coisas que não para falar, tem coisa para falar demais, né? Meu Deus. Estenda a sua mão. Pai, te louvamos por essa juventude que é apaixonada pelo Senhor. Pai, nós sabemos que não é fácil ser jovem, apaixonado pelo Senhor no dia de hoje. Vão ser cobrados, não namora ainda, não fez isso ainda, mas eles estão esperando no Senhor. A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Pai, eu te louvo, porque essa geração do justo será poderosa na terra. Nós te louvamos, Pai, por essa geração que tem separado um tempo importante para ficar pertinho do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: busca primeiro o reino, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu te agradeço, Pai, pelo futuro brilhante da nossa juventude, porque o futuro deles vem da fonte que é do Senhor, do lugar secreto, a direção da bússola que nunca mostra a direção errada, a tua palavra. Que o Senhor os abençoe e continue santificando a vida deles. E, Pai, que essa geração venha abalar Tirapina, o mundo. Nós decretamos sobre eles a bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém. Deus abençoe, bebê. Bebê 1, bebê 2, né? Pode se assentar, amém, irmão? Eita, eu fico todo, né? Fico todo encurujado, aleluia, hein? Opa, obrigado, irmã Cleus, olha.
Irmãos, louvado seja Deus. Nós temos experimentado, né, nesse mês, nós temos falado do lugar secreto, muitos milagres de Deus na área da saúde. Amém, irmão? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Nós tivemos lutas muito fortes, assim, de pessoas, né, que estavam passando, atravessando lutas muito fortes e se transformaram em vitórias poderosas. Amém? Mas nós temos que continuar ainda orando, para você ver. Nós temos que continuar orando pelo Jonathan ainda, hein? Amém? Nós vamos orar hoje pelo Jonathan, amém, irmão? Aquela infecção foi embora, mas nós estamos orando para que o Jonathan volte para casa. Dá glória a Deus. Nós estamos decretando, amém, irmão? Que ele vai voltar para a família dele, para a bebezinha dele, em plena saúde, sem nenhuma sequela. Assim como o Íbero voltou, amém, irmão? Íbero voltou enxergando, irmão, trocou a pele dele todinha. Jesus fez uma obra extraordinária, amém? Quero convidar você para nós orarmos então. Aí você pode ficar de pé, sentado, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Eu acho melhor ficar de pé, amém, irmão? Porque nós vamos interceder. Vamos interceder primeiro, amém, irmão, pelo Jonathan, que está atravessando aquela luta, pela vida da Michele, que tem uma bebezinha nova, e nós estamos clamando. Deus começou uma obra, vai terminar essa obra, amém, irmão? Eu quero então que você me ajude orando. Pai, nós oramos agora, Senhor. A tua palavra nos diz que esta Bíblia é o decreto escrito. O que está escrito não pode ser mudado. E o Senhor disse no livro de João, capítulo 14, o Senhor diz que quando o Senhor fosse para o céu, o Senhor enviaria o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo estivesse entre nós, tudo que nós pedíssemos no teu nome, o Senhor faria, para que o teu nome fosse glorificado. E o Senhor continua dizendo: tudo que vocês me pediram, eu farei, para que o nome do Pai seja glorificado. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor removesse a infecção, Pai, da vida do Jonathan, e o Senhor retirou a infecção dele. Em um dia, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor restitua a ele de saúde agora. Pai, em nome de Jesus, eu creio, junto com a igreja do Senhor, há um outro decreto poderoso que diz: se 2 ou 3 de vocês ligarem qualquer coisa, o Senhor fará. É um decreto, é uma ordem, não pode ser mudado. O Senhor não pode, a palavra do Senhor diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Ninguém coloca o Senhor na parede, mas a verdade é que se está escrito no teu decreto, o Senhor não volta atrás. E o Senhor disse: se nós orássemos com fé, pedindo qualquer coisa, o Senhor faria. Mais uma vez eu uno a minha fé com a igreja do Senhor e declaro que agora, eu não sei o leito, eu não sei a direção, eu não sei onde o Jonathan está, mas agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo decreto da tua palavra, eu declaro: assim como a infecção desapareceu em um dia só, numa oração, nós oramos também para que o fígado dele seja trocado por um fígado novo. Assim como o Senhor deu, todo o corpo de Lázaro estava destruído, estava podre, mas a palavra do Senhor diz que quando o Senhor chama Lázaro do lugar da morte, ele ouve a tua voz e ele é totalmente curado. Pai, nós levantamos a nossa voz agora e declaramos como igreja que o Senhor alcance a vida do Jonathan agora e que ele seja devolvido, Senhor, à casa dele, a esposa, a filhinha. Pai, nós oramos sabendo que o Senhor é um Deus amoroso, e sabemos que a tua palavra é verdade em Lucas, no capítulo 20, quando diz: por acaso o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos? Lá a tradução diz: ao teu povo que te clama dia e noite. Pai, nós pedimos ao Senhor milagres. Vimos o Senhor fazer na vida do Íbero coisas extraordinárias. E Pai, são tão fortes as imagens que nós precisamos pedir autorização para que possa ver, porque o Senhor trouxe ele da morte. O Senhor sarou os olhos dele. Pai, abençoa poderosamente então a vida do Jonathan, em nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor diz amém, e o milagre foi liberado em nome de Jesus. Agora eu quero que você que está enfermo receba oração agora. Nós estamos debaixo de uma unção de milagre, meu irmão. Estamos vivendo algo poderoso nessa igreja. Os irmãos de casa, talvez você esteja doente, tem alguma pessoa doente. Esse é o momento que nós vamos orar com autoridade. E está escrito na palavra do Senhor: se nós crêssemos, nós faríamos as obras maiores que o Senhor fez. Então, Pai, nesse decreto pedimos agora que, se dentro desse auditório, Pai, há alguém
com enfermidades físicas, Pai, enfermidades na alma, enfermidades, Pai, sanguíneas, nos ossos, em nome do Senhor Jesus agora, problemas psicológicos, problemas emocionais, em nome do Senhor Jesus agora. Quem precisa se coloca na posição de receber agora, estende a tua mão. Pai, a palavra do Senhor nos diz que tudo que nós pedíssemos então no teu nome. É interessante que a tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. Bata e a porta será aberta. Peça e você receberá. A palavra do Senhor diz que aquele que busca vai encontrar. Pai, eles saíram de casa e os meus irmãos estão acompanhando ali. E eles precisam tanto de um socorro. Pai, nós agora clamamos. Vou dizer de novo aquilo que o mundo não quer que a gente diga. Estão tentando mudar a palavra, tentando reformar a Bíblia, tentando tirar, suprimir, transformar, deformar, prostituir a palavra. Mas ninguém muda a palavra que está no céu. A palavra que está no céu ninguém muda. Pode mudar aqui, mas quando chegar lá, vão se deparar com a palavra imutável e poderosa do Senhor. A palavra do Senhor diz: tudo pode passar. Passa o mundo, passa o homem, passa a vaidade, passa as gerações, mas a tua palavra não passa. E nós nos alegramos na força do teu poder e na tua lei, porque a tua palavra nos diz, está aqui registrado: peçam no meu nome e será feito. Porque se vocês, igreja do Senhor, decidirem qualquer coisa, eu não sei em quantas pessoas nós estamos aqui, Pai, mais os irmãos de casa, mas eu declaro junto com cada um que está aqui comigo nessa noite, e você tem que declarar comigo, nós vamos concordar que tudo que nós orarmos agora, o Senhor fará, porque Ele não pode voltar atrás da sua palavra. A palavra não muda. Nós tivemos pessoas que estavam à beira da morte, estão vivas aqui. Nós tivemos pessoas que estavam enfermos, tiveram órgãos removidos e trocados pelo Senhor. Nós tivemos milagres, mas os maiores milagres não aconteceram ainda, porque vão acontecer na sua casa e na sua família. Mas esse é o momento de oração. Esse é o momento que você saiu da tua casa, meu irmão. Oração é exatamente isso. Oração é você pegar os decretos de Deus, que você entende, que você recebeu, e colocá-los em prática agora. Se você está enfermo, não aceite partir desse mundo com essa enfermidade te paralisando, te machucando, te maltratando, deixando você uma pessoa limitada. Porque Isaías diz, eu quero que você entenda isso, a palavra do Senhor diz, Isaías 64, que verdadeiramente Ele levou. Ele já levou. Você precisa crer. Ele já levou. Então agora, estenda suas mãos, coloca a sua mão sobre a enfermidade. Os irmãos de casa, nós vamos ter notícia dessa oração. Porque essa oração não é uma oração feita por nós. É uma oração baseada no decreto da palavra do Senhor, que não pode ser mudado. Assim como aqueles que querem mudar por motivos de interesses próprios, esta palavra não muda. Mas para nós ela é benefício puro, porque ela não muda. E nos alegramos porque ela não pode ser mudada. E ela é um decreto que aquele que confiar em Jesus vai ser curado. Então nesta hora, estenda a sua mão. Pai, nós oramos agora. Todo espírito de perturbação, oramos primeiro pelo espírito, nós oramos agora, todo espírito que age perturbando na mente, na alma, no intelecto, no psique, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda perturbação da alma, toda insatisfação profunda, à beira de chegar ao desejo da morte, Pai, toda tristeza profunda, toda flecha lançada, todas as cicatrizes feitas através dos anos, das decepções, das traições, das caídas, das quedas, das decepções, as marcas na alma. Pai, a única pessoa que pode fazer esse tipo de cirurgia é o Senhor. Pois a palavra do Senhor nos diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra do Senhor nos diz que tudo e nada que não seja possível ao Senhor, mas é possível ao que crê. Então nessa noite, querido, não perca a oportunidade que o Espírito do Senhor está entre nós. Fale em línguas uns minutinhos aí. E você, o Espírito está sujeito ao profeta. Peça agora para o Senhor orar através da sua vida. A igreja do Senhor, a igreja que marcha vitoriosa a caminho do céu. Toda obra das trevas, toda palavra
palavra de maldição, toda palavra de desejo contra a tua vida, contra a tua casa, contra o seu futuro, contra o seu destino, todas as obras de escuridão, toda maldição lançada na carne, nos cabelos, na pele, nos ossos, todo desejo de morte lançado sobre a tua vida, cai por terra agora. Todos os desejos sejam frustrados, os desejos do inimigo para a destruição da sua vida. Você é um servo do Senhor, você está debaixo da nuvem do Senhor. Pai, nós oramos agora. Quem tem a enfermidade na alma, agora está sendo curado. Não dorme, não come, não tem vontade de mais nada, acorda triste, dorme triste, não consegue dormir pela insônia. Nós repreendemos esse espírito perturbador agora. A palavra do Senhor diz: em paz me deitarei e dormirei, porque somente tu me faz repousar em segurança. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor deu à igreja uma chave do céu. A chave é a oração. Quem tem essa chave move o coração do Senhor, e nessa hora os crentes estão orando. Dentro do teu coração, a tua oração sai do teu coração pela tua boca. Peça, esse é o momento, você está aqui. O Espírito Santo diz: quando ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. E hoje é dia de oração. A palavra do Senhor diz que aquele que pede é porque crê que Deus pode fazer. Então peça para ser curado, peça para ser socorrido. Nós oramos agora por causas que estão nas justiças, travadas, amarradas faz anos. As pessoas passam por dificuldade e aperto, tendo algo para receber e não recebe, porque está amarrado nos lugares da justiça humana. Pai, nós pedimos ao Senhor agora que o Senhor entre desatando todos os nós, entre desatando todas as situações, todos os demônios que estão segurando este processo, todas as forças diabólicas que trabalham nos altos escalões da justiça. Em nome do Senhor Jesus agora, Pai, a tua palavra nos veio hoje de Lucas 20. Por acaso o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos, que o clamam de dia e de noite? A palavra do Senhor diz: contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. A palavra nos diz: peçam e receberão. Então, em nome do Senhor Jesus, agora nós unimos a nossa fé e declaramos que o céu está aberto sobre nós, que nenhum demônio que segurava pode mais segurar. Pai, os anjos do Senhor, a palavra diz que os anjos trabalham a favor daqueles que hão de ser salvos. É de nós, Pai, que estão falando. Os anjos trabalham para nós. Nós oramos ao Senhor, Pai, que legiões de anjos sejam agora liberadas em favor do meu irmão, da minha irmã. Eu peço que todas as batalhas que estão sendo travadas no mundo espiritual agora, em nome de Jesus, elas tenham a vitória pelo sangue do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, por pessoas que nesse momento, quando nós orávamos, sentiu, Pai, dentro da sua vida algo, mover do Espírito, que no momento que nós orávamos foi tocado de um jeito estranho. Pai, nós oramos agora. Feche os seus olhos, querido. Você que no momento da oração, você sentiu que realmente um toque dentro da sua vida, você sentiu algo que não foi natural, sobrenatural. Feche os olhos, levante a sua mão. Não quero te chamar aqui na frente, não. Eu só quero aquilo que no meu coração, passou no meu coração, eu creio nisso. Quadros que Deus forma dentro de nós. No momento que nós oramos, pessoas sentiram como se algo pesado saísse da sua vida. Em nome de Jesus, feche os olhos, levante a mão bem alto, que eu quero, em nome de Jesus, no seu lugar orar. Em nome de Jesus, Pai, eu oro também agora por perturbações que estavam dentro da tua casa e saíram. Demônios, sim, por que não dizer? Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Dentro daquela casa não para de ter confusão, não para de ter briga, não para de ter desentendimento, que ninguém sabe de onde vem. Então, Pai, em nome de Jesus, esse espírito sai agora. Espírito de contenda, desentendimento, divisão. Uma casa dividida não permanece de pé, nem na casa de crente. Na casa de crente, que no crente a casa não vai para frente. Um fala de um jeito, outro pensa do outro. Espírito de divisão que está amarrando a tua vida, sai agora da tua casa, em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, pelos nossos irmãos e declaro sobre eles a bênção do Senhor, pela palavra que recebemos essa noite no lugar secreto. É tempo de termos intimidade com o Senhor. É tempo de conhecer o Senhor de perto e tudo que temos direito, inclusive do decreto de libertação e de vitória,
em nome de Jesus. Quem crê que foi visitado, abençoado e não sai daqui da mesma maneira que entrou, mas volta para casa levando a sua vitória, dá um glória a Deus, um aleluia, aplauda e faz festa para o Senhor aí. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, meu irmão. Presta atenção. Nós vamos ter notícia dessas orações. Quem crê? Dá um glória a Deus. Nós vamos ter notícia dessas orações que foram feitas hoje. Irmãos, eu quero convidar vocês domingo, amém, irmão? Não falte, domingo de manhã, 9 horas da manhã, e domingo à noite, 7 horas da noite, venha. Nós tivemos aqui cultos maravilhosos semana passada, e nós vamos ter esse domingo aqui uma palavra especial para você começar essa semana, amém? Eliezer, tem algum recado aí? Tá tudo tranquilo? Irmãos, tá tudo bem com os irmãos aí? Glória a Deus. Eu quero, irmão, quando você tiver um testemunho para contar, manda o testemunho para nós, amém? E nós vamos escrever o testemunho para a gente ler aqui, amém? Então quando tiver um testemunho, manda para a gente, que a gente vai ler o seu testemunho aqui, amém? Vamos ficar de pé, vamos embora para casa? Pai, eu te louvo por esta noite maravilhosa. E nós saímos daqui, Pai, na companhia dos seus anjos. Nós saímos daqui, Pai, porque estamos iniciando um domingo maravilhoso de celebração, um domingo de grande festa. Pai, nós pedimos que as pessoas que hoje vieram aqui, Pai, elas possam, durante essa noite, ser visitadas pelo Senhor, com sonhos, com a Tua presença maravilhosa. Pai, eu te peço que tudo que foi conquistado aqui no lugar do Espírito, longe dos olhos humanos, mas nas regiões celestiais, Pai, que possa haver, Pai, resposta de oração, que nós oramos hoje aqui. Nós abençoamos também, nós pedimos oração, Pai, pela vida do Sérgio Marcelo da Silva e Raquel Cristina Bernardo. Pai, abençoa essas pessoas que colocaram o nome aqui, e nós, como igreja, decretamos que a bênção do Senhor as alcançou em nome de Jesus. O Senhor abençoe os irmãos de casa que estiveram acompanhando até agora conosco. Levante a sua mão, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Irmão, domingo chega cedo para não ficar sem lugar, amém? Olha para o seu lado e fala, não adianta, Serginho, eu estou te vendo,